Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal, então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. A família Steenkamp era composta pelo pai Dion, de 44 anos, a mãe Crystal, de 43 anos, a filha Martella, de 14 anos, e o filho Don, de 15 anos. Eles viviam em Great Worcester, na África do Sul, em uma fazenda na zona rural. A família era muito conhecida na região, eles tinham bastante dinheiro, várias terras e propriedades, 5 fazendas onde criavam ovelhas, gado e cavalos, então era uma família realmente muito bem sucedida e muito próspera. O pai Dion veio de uma família de agricultores e então ele já tinha uma boa condição de vida desde o início, mas ele também trabalhou duro durante toda a sua vida para construir o seu próprio negócio ali, a sua própria riqueza e dar essa vida confortável para a família. Além disso, a mãe Crystal também tinha o seu próprio empreendimento, que era uma padaria, que era muito conhecida ali na região, e ela vendia bolos e biscoitos para todos os grandes supermercados da região. O Dion foi descrito como um homem muito trabalhador, educado, esforçado, divertido e muito dedicado à família, além também de ser muito amoroso com os filhos. A mãe Crystal também era muito animada, amorosa e carinhosa, principalmente com os filhos, e gostava sempre de ter eles por perto fazendo alguma coisa divertida. Os dois filhos do casal, o Don, de 15 anos, e a Martella, de 14, estudavam em um internato renomado e passavam toda a semana lá, de segunda a sexta, e iam para casa nos fins de semana. Então era nesse momento que a Crystal fazia de tudo para estar junto com os filhos e para fazer alguma coisa legal junto com eles. A Martella, a filha mais nova, era uma menina que puxou bastante a mãe, ela era divertida e engraçada, gostava de conversar, de se comunicar com todo mundo, tinha muitos amigos, gostava de contar piadas, estava realmente sempre parecendo muito alegre. Já o Don, o filho mais velho, de 15 anos, era mais ou menos o oposto da Martella, porque ele era mais calado, estudioso, tirava sempre excelentes notas e era bastante tímido, ele não tinha ali muitos amigos. Apesar de a família ser realmente muito bem sucedida e ter muito dinheiro, eles não gostavam de luxo. Eles viviam em uma casa grande, porém simples, e também tinham carros simples. Os pais Dion e Crystal sempre diziam que eles queriam mostrar para os filhos a importância do trabalho duro, mostrar que eles podiam conquistar o que eles quisessem se eles dessem duro na vida, assim como eles deram, e que não queriam que só porque eles tinham ali uma condição boa, só porque eles eram ricos, os filhos deixassem isso subir a cabeça e acabassem tendo ali um caráter ruim ao longo da vida. Então eles mostravam sempre o valor das coisas para os filhos e que eles deviam sempre manter os pés no chão. Familiares e amigos da família que foram ouvidos disseram que sempre que eles eram vistos, eles pareciam estar muito felizes, eles sempre demonstravam muito carinho e amor um pelos outros e estavam sempre se divertindo juntos e levando uma vida tranquila e feliz. Porém, em 6 de abril de 2012, aconteceu um fato que mudou para sempre o jeito que as pessoas viam a família Steenkamp. Naquela noite, por volta das 19 horas, o Don, o filho ali do casal, o filho mais velho de 15 anos, chegou na delegacia da região ali, dirigindo o carro do pai. Quando ele desceu do carro, ele correu desesperado até os policiais, chorando, bastante nervoso, e ele estava coberto de sangue nas suas mãos, no seu rosto e na sua roupa. Ele disse então para os policiais irem logo para a casa dele, porque os pais e a irmã dele tinham sido baleados e estavam todos mortos. Os policiais tentaram acalmar um pouco ele para entender direito o que estava acontecendo e saber aonde era a casa dele. E então o Don explicou para eles aonde ficava ali a casa e os policiais foram até lá. Ao chegar lá, os policiais encontraram então realmente ali no chão da sala
os corpos de Dion, de Crystal e de Martella, mortos com vários disparos de arma de fogo. Ao ser ouvido na delegacia, o Don contou que naquela noite todos tinham jantado juntos e então tinham ido assistir televisão, mas ele não estava gostando muito do programa que estava passando, então ele se levantou e foi até o celeiro arrumar algumas luzes que estavam queimadas ali que o seu pai já tinha pedido para ele. No momento que ele estava lá consertando essas luzes, ele ouviu então vários disparos de arma de fogo vindo da casa dele. Desesperado, ele correu para casa para ver o que estava acontecendo e encontrou toda a sua família ali caída no chão da sala com todos aqueles tiros. Ele percebeu então que o seu pai e a sua mãe já estavam sem vida, mas que a irmã Martella ainda estava acordada e respirando. Ele então se aproximou dela e ela agarrou ele e puxou ele pela camiseta, um momento em que, segundo ele, a camiseta se rasgou. Ele então se ajoelhou ali e abraçou ela e ela acabou morrendo em seus braços. E foi dessa forma que ele tinha ficado ali com todo aquele sangue dela no corpo. A balística confirmou que foram usadas 2 armas no crime, um rifle calibre 22 e uma pistola. As 2 armas pertenciam ao Dion, o pai da família, e costumavam ficar guardadas no quarto dele. Exames feitos nos corpos também puderam constatar que o Dion foi vítima de 3 tiros e também vários golpes na cabeça. A Crystal foi vítima de 2 tiros e a Martella, de 14 anos, foi vítima de 4 tiros e também vários golpes na cabeça, assim como seu pai. Mas, além disso, os policiais também descobriram outra coisa no corpo da Martella que chamou muita atenção. Eles encontraram sinais de abuso sexual, mas o abuso não tinha acontecido no momento em que ela morreu, e sim cerca de 12 horas antes disso. Eles descobriram ainda várias marcas e machucados que indicavam que o abuso não tinha acontecido só naquele dia, e sim que já tinha acontecido várias vezes por um longo período de tempo e era uma coisa recorrente. Rapidamente, a hipótese de roubo foi descartada porque o crime demonstrava muita raiva contra a família, principalmente contra a Martella. Ainda tinha essa questão dos abusos sexuais e também foi constatado que nenhum objeto de valor tinha sido levado da residência. Além disso, a polícia também estranhou o fato de que os cães da família não tinham lutado contra a pessoa que tinha invadido a propriedade. Lá na fazenda tinham vários cães que ficavam soltos ali durante todo o tempo e esses cães não estavam presos no momento em que o crime aconteceu. Então, provavelmente era para eles terem avançado no criminoso, latido ou feito alguma coisa, mas os cães não tinham nenhum sinal disso e o próprio Don também não mencionou em nenhum momento no seu depoimento que ouviu os cães latindo contra algum invasor. Além disso, o Don também não mencionou ter escutado um barulho de algum carro chegando na propriedade e então isso sugeria que o agressor teria chegado andando, mas era um lugar ali bastante afastado e também a polícia não encontrou nenhuma pegada ali dentro ou fora da casa que pudesse ser de alguém que não fosse da família. Além disso, dentro da casa eles não encontraram nenhum sinal de luta, estava tudo organizado em seus devidos lugares e então tudo sugeria que tinha sido alguém conhecido da família que tinha feito aquilo, porque os cães não reagiram, a família também não reagiu, não tentou lutar e nem nada do tipo, então provavelmente era alguém em quem eles confiavam. No velório da família, que aconteceu alguns dias depois, o Don se mostrou muito triste, ele chorou, ficou desesperado, pediu por justiça e realmente era visível que ele estava muito comovido com o que tinha acontecido e estava muito triste. Porém, dias depois, quando ele voltou a frequentar as aulas, esse comportamento dele mudou drasticamente, assustando a todos. Segundo os professores e colegas de colégio, agora o Don não se demonstrava mais triste ou abalado por aquela situação, muito pelo contrário. Ele antes, como eu disse, era um menino tímido, quieto, que não tinha muitos amigos e não falava muito, mas agora, depois de retornar à escola após a morte de toda a sua família, ele começou a conversar com todo mundo, fazer piadas, dar risada e foi se tornando cada vez mais popular e fazendo vários amigos. Ele chegou a participar também de uma competição de equitação montando o cavalo da sua irmã Martella e ele parecia muito feliz e sorridente durante essa competição.
Além disso, alguns novos amigos que ele fez também disseram que ele chegou a se gabar em várias ocasiões, dizendo que agora era rico, que não precisava mais trabalhar ou estudar, porque já tinha a vida toda garantida com a herança da família. Por conta desse comportamento muito estranho do Don, logo se espalhou por toda a região ali o boato de que ele seria o culpado pela morte de toda a sua família. O boato que se espalhou era de que o Don era adotado, ele acabou descobrindo isso e com raiva tirou a vida de toda a sua família. Esse boato logo tomou conta de toda a região e os pais de outros alunos da mesma escola dele começaram a pedir para a escola poder expulsar o Don, já que ele era um suspeito e que ele poderia ser alguém perigoso ali em meio aos outros alunos. A escola acabou então, por conta da pressão, afastando realmente o Don das aulas. Ele não foi expulso, mas foi afastado, mas retornou dias depois porque a família fez um exame de DNA confirmando que ele era sim filho legítimo da Crystal e do Don e que toda essa história era uma invenção aí da população. A investigação seguiu em silêncio, a polícia não divulgava muitas coisas para a população, não falava a que passo estava indo a investigação, e isso fazia com que as pessoas ficassem levantando esses rumores, ficassem muito apreensivas e sempre cobrando muito um posicionamento da justiça. Porém, isso só veio a acontecer 4 meses após o crime. Em agosto de 2012, durante uma aula, o Don foi chamado pelo diretor para acompanhá-lo até a sua sala. Chegando na sala da diretoria, ele se encontrou com alguns policiais que deram a ele voz de prisão, com 3 acusações de homicídio e uma acusação pelo abuso de Martella. Apesar disso, o Don não permaneceu muito tempo preso, isso porque ele pagou uma fiança, já que ele tinha bastante dinheiro, e pôde aguardar o seu julgamento em liberdade, recebendo aulas em casa. Quando finalmente chegou a data do seu julgamento, o Don se declarou inocente de todas as acusações, mas a acusação tinha muitas provas contra ele. A primeira questão é que na noite em que tudo aconteceu, o Don tinha pegado as armas do crime. Segundo ele, quando ele estava saindo para ir para a delegacia, ele encontrou as armas ali em um monte de terra que tinha próximo da entrada da casa. Ele então pegou as armas, colocou no carro e dirigiu com elas dentro do carro até a delegacia. Então isso justificaria ali porque tinham as digitais dele na arma. Porém, foi feita perícia nessas armas e não foi encontrado nenhum sinal de terra nelas. As armas tinham ali várias manchas de sangue e também estavam meio grudentas por conta de suor, mas mesmo assim, nenhum grão de terra tinha grudado nelas, o que era muito estranho. Também foi encontrado respingos de sangue em uma parede do lado de fora da casa, que provavelmente tinha respingado ali durante uma luta. Também foram encontradas gotas de sangue em uma placa de cimento e em azulejos na entrada da casa, e foi encontrado um buraco de bala na porta da casa, de um jeito que ele só poderia ter ido parar ali se ele tivesse sido disparado pelo lado de fora ou se fosse em um momento em que a porta estava aberta e a pessoa estivesse passando pela porta e então o atirador tivesse tentado acertá-la. Além disso, também tinha manchas de sangue na maçaneta da porta, que indicava também que uma das vítimas tinha passado por ali, mas as 3 vítimas foram encontradas dentro da casa, na sala. Também foi perguntado ao Don por que ele tinha ido à delegacia com o carro do pai, sendo que isso demorou cerca de 10 minutos a mais, pelo menos, tempo esse que ele podia ter economizado para, quem sabe, poder salvar a vida de um dos seus parentes, se ele tivesse chamado a emergência lá na casa mesmo, usando o seu celular que pegava sinal lá naquele local. Ele então se justificou, dizendo que ele estava muito nervoso, estava com medo de que o criminoso voltasse e atacasse ele, então a primeira coisa que ele pensou em fazer foi pegar o carro e dirigir até a delegacia. As roupas que o Don usava no dia do crime também foram testadas e deu positivo para resíduo de pólvora.
Para justificar esse resíduo, ele disse que naquela tarde, antes do jantar, ele tinha saído para cavalgar com a sua irmã Martella e então, em um certo momento, ele decidiu parar e atirar contra uns suricatos, que era uma prática comum ali na região para jovens a partir de 12 anos. Como era uma prática comum na região, realmente isso servia como uma justificativa para o resíduo de pólvora, mas tinham várias outras questões que levantavam dúvidas sobre o dom. Percebendo isso, então, ele deu uma outra declaração, dizendo que na primeira tinha esquecido de alguns detalhes e ia contar tudo agora. Dessa vez, ele disse que no momento que ele estava no celeiro, ele escutou realmente os disparos de fogo e correu para casa para ver o que tinha acontecido, mas nesse momento ele viu apenas os pais caídos no chão com os tiros, mas não encontrou a irmã Martella. Ele ficou uns minutos ali dentro da casa pensando no que fazer e também procurando pela irmã, até que voltou para o celeiro para procurar por ela. Quando ele chegou de volta no celeiro, ele escutou então mais disparos vindo da casa e correu para lá novamente. E foi dessa vez então que ele encontrou a irmã Martella caída. Com essa nova versão, então, ele disse que acreditava que no momento em que o criminoso atacou os pais, a Martella tinha fugido para fora de casa e o criminoso tinha ido atrás dela. Ele então teria atacado a Martella do lado de fora da casa, o que poderia justificar aquelas manchas e respingos de sangue, tanto na parede quanto nos azulejos e também na maçaneta da porta. O criminoso teria tentado atirar na Martella então pelo lado de fora e teria acertado na porta da residência. A Martella correu para dentro, mas lá dentro já não conseguiu mais se livrar do criminoso, que acabou dando mais tiros nela e tirando a sua vida. Porém, a versão dos fatos apresentada pela acusação foi bem diferente da versão apresentada pelo Dom. Segundo eles, naquela manhã, a família foi à igreja, como o Dom tinha contado, voltaram para casa e almoçaram juntos. Ele, então, e a sua irmã Martella saíram juntos para cavalgar, assim como ele contou também, mas durante esse momento, ele acabou abusando a irmã sexualmente, assim como ele já tinha feito várias outras vezes. Porém, dessa vez, a Martella, cansada daquilo que vinha acontecendo, acabou brigando com ele e o ameaçou, dizendo que contaria o que estava acontecendo para os seus pais. Eles brigaram então e voltaram para casa, com o Dom com muito medo de a Martella contar para os pais o que ele vinha fazendo com ela. Porém, todos foram jantar e a Martella não disse nada. Depois da janta, a Martella e o pai foi assistir TV, enquanto a Crystal foi mexer no computador. O Dom ainda estava bastante nervoso, observando a Martella assistir televisão junto com o pai e pensando que a qualquer instante ela podia contar alguma coisa para ele, então ele foi até o quarto do pai, pegou a pistola e resolveu tirar a vida de toda a sua família. Ele atacou primeiro a sua mãe Crystal e, ao perceber o que estava acontecendo, o seu pai Dion lutou contra ele e tentou tomar a arma, e foi nesse momento que o Dion rasgou a camiseta do Dom. Porém, o Dom conseguiu atirar no pai, deu várias pancadas em sua cabeça usando a arma mesmo e depois atirou mais 2 vezes contra ele, tirando a sua vida. Nesse momento, a Martella tinha conseguido fugir para o lado de fora da casa e então o Dom foi até o quarto, buscou o rifle e foi atrás dela. Lá fora, então, ele tentou disparar contra ela e acabou acertando na porta da casa, causando aquele buraco, mas depois conseguiu sim acertar nela, fazendo com que ela caísse fraca no chão. Ele então a agrediu várias vezes na cabeça usando o rifle, a levou para dentro de casa na sala onde estavam os pais e então terminou de matá-la ali no mesmo cômodo junto com o pai e a mãe. Toda essa sequência de fatos poderia justificar as marcas de sangue encontradas dentro e fora da casa, além também do buraco de bala que foi encontrado na porta pelo lado de fora e também as roupas do Dom cheias de sangue. Foi um longo julgamento com muitas provas, muitas declarações e muitas testemunhas e com o Dom sempre se dizendo inocente. Porém, em agosto de 2014, ele acabou sendo considerado culpado e foi condenado a 76 anos de prisão no total por todos os seus crimes. Porém, pelo fato de o Dom ter apenas 15 anos no momento em que o crime aconteceu, foi determinado que ele cumpriria apenas 20 anos de prisão,
já que na África do Sul, um menor de 16 anos não pode ser condenado a mais do que 20 anos de prisão. Com isso, então, ele passou a cumprir todas as penas simultaneamente para ser liberado aí dentro de 20 anos e então, até o ano de 2034, provavelmente ele estará em liberdade. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não se achou interessante conhecer. Também deixe aqui, usando a hashtag sugestão, um caso que você acha que seria interessante eu trazer aqui para o canal. Se inscreve se não for inscrito, deixa o like e é isso. Até o próximo vídeo.